Amém. Boa noite. Eu já vou começar aqui a falar o título dessa mensagem. E o título dessa mensagem é As Tentações dos Filhos de Deus. As Tentações dos Filhos de Deus. E eu já adianto que aquilo, o principal, o miolo dessa mensagem, eu me baseei em um trecho de um livro, então, que se chama Cristo e o Sofrimento Humano, que foi escrito por um homem chamado Stanley Jones, tá? Cristo e o Sofrimento Humano, escrito por Stanley Jones. O livro fala de muitas coisas, mas um trechinho dele me chamou muita atenção. Numa conversa com uma colega minha, a gente estava conversando sobre muitas coisas, formas de crer, percepções de mundo, inclusive falando sobre visões religiosas diferentes. Quando eu citei o título desse livro, a minha colega logo falou, caramba, o sofrimento, que título pesado, né? Por que a gente tem que sofrer? Mas tem uma coisa que conecta um humano com o outro, é o que a gente passa em comum. A gente passa por alegria, a gente passa por sofrimento. E para você que tem uma curiosidade pela Bíblia, ou para você que acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, para você que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, uma das coisas que aparece na Bíblia, tanto como doença, como símbolo daquilo que faz separação entre nós e Deus, é algo chamado lepra. Lepra. Né? Na medicina atual, essa doença tem o nome de hanseníase. Estou correta, doutora? Hanseníase. E a lepra, ela provoca algo que é uma insensibilidade. Então, com essa insensibilidade, você passa a não sentir. Você não sente o toque e você não sente dor. Você vai perdendo... Vou falar de uma forma bastante vulgar, tá, gente? Com as minhas palavras, que eu não sou da área de saúde, eu sou uma professora, eu sou da área de artes, mas você vai perdendo partes de si mesmo, se você não trata essa doença, que hoje tem um tratamento, e você vai se tornando insensível. E a Bíblia compara o pecado, ela compara com a lepra. Se você para pensar, e o que é o pecado? Talvez você não saiba o que isso significa. Essa palavra é tão, na nossa cultura atual, desvalorizada, né? Ou vista de forma meio torta, pecado. Pecado, de acordo com a Bíblia, é aquilo que é desagradável para Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, em termos de música. Em música existe uma noção que é harmonia. Nós podemos ter melodia e nós podemos ter harmonia. Quando eu faço uma sequência de sons altos, baixos, lá, 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 eu tenho uma melodia. Mas quando eu combino, vou dar trabalho para a mídia. Quando eu combino sons, né, eu posso ter uma harmonia. Todo o universo ele foi feito por Deus. E como um artista que faz um trabalho, ele imprime as suas características no seu trabalho, a sua personalidade, a gente tem leis, lógicas, que a ciência explica, a física, né? Mas algumas coisas podem destoar dessas leis e dessa lógica. Quando eu tenho algo que destoa, eu não tenho uma harmonia agradável. O pecado é aquilo que destoa
da lógica de quem criou o universo. Talvez você ache isso bobo, talvez você ache isso um pouco abstrato, mas é a minha forma de tentar explicar isso para você. O único que pode convencer você que o pecado existe é o próprio Deus, o Espírito de Deus. Assim a gente crê, conforme a palavra dele. Enfim, mas eu estava falando que o pecado, na Bíblia, é comparado com a lepra, que é uma doença que gera insensibilidade, além de fazer com que você perca progressivamente partes do seu próprio corpo. A incapacidade de sentir dor, você recusar isso, não é algo saudável. Você diante de algo quente, sentir uma dor e poder afastar a mão, isso é bom. Então, você ter a capacidade de sentir dor, não é que eu ame a dor, mas é importante que a gente seja sensível. Sensível à nossa dor, sensível à dor do outro. O pecado gera em nós insensibilidade. Ele gera em nós insensibilidade para a nossa própria dor. Ele gera em nós insensibilidade para a dor de outras pessoas. E ele gera em nós insensibilidade para a dor de Deus. Deus sente dor. A Bíblia fala a respeito de Jesus, que nós cremos que é o próprio Deus, que ele foi homem de dores. Ele sentiu dores. E ele sentiu a sua dor. A palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas dores. Por isso, Deus tem uma capacidade única de entender você, como eu nunca vou entender. Como nunca nenhum outro humano vai poder entender. Isso é muito reconfortante. Bem, isso foi apenas a minha abertura. Estou falando sobre as tentações, eu vou chegar lá, dos filhos de Deus. Para eu falar sobre as tentações dos filhos de Deus, primeiro nós temos que entender quem é filho de Deus. Porque essa mensagem vai ser para você que é filho de Deus. E para você que pode se tornar filho de Deus agora. As pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus. No entendimento da Bíblia, isso não é verdade. Você pode crer na Bíblia, você pode não crer. Eu creio. Segundo a Bíblia, para ser filho de Deus, você precisa de uma coisa. E a gente vai olhar o que é isso. O que é. Vamos, então, para o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1. A partir do versículo 1. Eu quero tentar falar de uma forma simples de coisas complexas. É um desafio isso. Essa passagem, ela é bem complexa, mas que o Espírito Santo possa falar com você através da palavra dele. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: no princípio era a palavra. A gente está falando sobre o início de todas as coisas. João, capítulo 1, versículo 1, versão King James. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa expressão palavra é uma das formas da gente se referir a Jesus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você não existiria se não fosse Jesus. O mundo não existiria se não fosse Jesus. Você é especial para ele. Você tem, nesse aspecto,
uma conexão com ele, uma origem nele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Eu vou pular agora para o versículo 11, porque esses versículos do meio vão se referir sobre uma outra pessoa que se chamava João, tá bom? Nessa pregação especificamente, essa parte não vai ser tão interessante para nós. Então, a gente vai pular para o versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E agora, olha essa parte especial. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Todos os que receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Quem recebe a Jesus tem o direito de se tornar filho de Deus. O que significa receber a Jesus? Talvez, para você que esteja me ouvindo, você ache isso um pouco difícil de entender. Por isso eu peço que o próprio Deus esteja ministrando o teu coração agora. O que isso significa? Eu vou buscar dar um exemplo prático de receber. Do que significa receber Jesus. Porque aqui diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Houve quem não recebesse. A quem não receba Jesus. A quem não se torne filho de Deus. E a quem se torne filho de Deus. O que significa receber Jesus? Eu acredito que receber vai além de você considerar Jesus, que Jesus existiu. Eu creio que Jesus existiu. Isso não basta. Eu creio que Jesus tinha algo de divino. Isso não basta. Receber é depositar totalmente a sua confiança nele. É entregar a sua vida a ele. É crer que ele mesmo é Deus. E ele cuida de você. E ele se importa com você. Nesses dias, a nossa igreja tem feito uma leitura bíblica diária. E uma passagem da Bíblia me chamou muito a atenção, que está no livro de Isaías. Isaías. Vou pedir para você ir para Isaías. No capítulo 20. A partir do versículo 2. Isaías foi um profeta. E os profetas, para você que não sabe, homens ou mulheres, eles são e eram chamados por Deus, eles recebiam uma mensagem de Deus. Isso pode vir através de um sonho. Isso pode vir através de ouvir audivelmente a Deus. Isso pode vir a partir de uma visão de algo que se vê concretamente, né? Ele recebeu uma palavra de Deus para entregar para pessoas. Assim, nós entendemos que acontece com os profetas. E esse profeta, Deus falou para ele se vestir de uma determinada maneira. E ele deu uma bronca
né, chamou a atenção, deu uma bronca naqueles que viviam em Israel, os israelitas. Naquele momento histórico, eles estavam vivendo uma guerra e uma possibilidade de invasão. Então, eles estavam buscando alianças políticas para se protegerem. E eles estavam depositando a confiança e a esperança deles nessas alianças políticas com outras nações. Tá? E aqui fala assim, ó, no versículo 6. Depois que os israelitas, que colocaram a sua confiança nessas outras nações, eles viram essas outras nações perdendo, sendo levadas cativas. Eles tinham colocado a sua confiança em duas nações, na Etiópia e no Egito, porque eles estavam com medo de outra nação chamada Síria. E o Egito e a Etiópia perderam tudo. E diz assim no versículo 6: Eis o que restou da nossa esperança e daqueles em quem depositamos nossa confiança, a quem recorremos para a nossa salvação, a fim de nos proteger do rei da Síria. Agora, pois, como haveremos de nos livrar? Eu sei que talvez essa passagem pareça um pouco aleatória, mas eu fiquei pensando sobre a minha própria vida. Será que existem coisas em que eu deposito toda a minha confiança, a minha esperança, para me proteger na minha vida? A pergunta que eu faço para você é: em que você deposita a sua confiança? Qual é a base da tua vida? Porque nós podemos perder a nossa saúde, nós podemos perder os nossos cônjuges ou amantes, nós podemos perder o nosso emprego, nós podemos perder membros do nosso corpo, nós podemos perder a nossa voz, nós podemos perder o nosso dinheiro. Se faltasse uma dessas coisas, é claro que vai fazer falta, é claro que vai te afetar. Mas como você vai ficar? Você vai falar? Quem nos haverá de livrar? A tua sensação seria: eu não tenho mais esperança de vida, porque essa foi a sensação dos israelitas. Eles estavam colocando a sua esperança em coisas específicas. Eu parei para avaliar a minha vida. Às vezes algo acontece no trajeto da tua vida que não vai como você esperava. E aí você percebe que a tua confiança estava naquilo, a base da tua vida. O que é receber Jesus? É fazer dele a tua base. Porque você pode perder tudo. Jesus te oferece a certeza de que você sempre o terá. Mesmo que você perca tudo. Se entregar a Ele é ter esse consolo. Isso falou muito profundo a mim, quando eu refleti, como eu estava lidando com as coisas da minha vida. Quem são os filhos de Deus? É aqueles que abrem a sua vida para Jesus. Quem é Jesus? É o próprio Deus, que Ele quis tanto te entender e se aproximar de você, que Ele se fez homem. Ele se limitou, Ele não precisava. Ele teve a oportunidade de ter alegrias, mas Ele também teve dores. Ele perdeu o homem que cuidou dele como pai.
Ele lidou com irmãos que achavam que ele era maluco. Em um dado momento, a própria mãe dele achou isso dele. Ele foi rejeitado na cidade onde ele viveu. Assim como ele foi vangloriado e elogiado no mesmo lugar. Um momento depois, sofreu possibilidades de morte diversas vezes. Passou por privações e alguns momentos de comida. Jesus entende o que é a humanidade. E ele tinha nele e tem nele duas dimensões. Ele é Deus, e a gente usa essa expressão, filho de Deus, porque é Deus que se fez homem aqui, e ele é filho do homem. Ele se tornou homem. As duas coisas, filho de Deus e filho de homem. Nós somos filho de homem. E nós podemos nos tornar filho de Deus. Está um pouco doido o que eu estou falando? Talvez. Mas eu quero que você entenda que você, que faz esse passo de colocar a tua confiança no Deus que se importa tanto com as pessoas, que Ele quis sentir como as pessoas sentem, e se deu no nosso lugar, Ele nos dá um exemplo aqui. Você que faz esse passo de colocar a esperança nele, você recebe o direito de ser filho de Deus. E por conta disso, a tua natureza tem um conflito. Porque, de um lado, você é filho do homem, de homem, com o pecado, e do outro, você também é filho de Deus. E aqui está Jesus nessa situação. Então, agora, a gente vai para João. O Evangelho de João, no capítulo... Perdão. Evangelho de João? Evangelho de Mateus, perdão. No capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ver as tentações de Jesus. Mas antes de entrar nisso, para que você, que de repente teve um botãozinho, uma luzinha aí que acendeu, poxa, de acordo com isso, eu não sou filho de Deus, eu gostaria de me tornar. Se você acendeu essa luzinha, se você ficou com uma curiosidade, eu quero fazer agora uma oração. E aí eu convido que você ore comigo. Deus, se eu receber Jesus, eu me torno filho de Deus, eu tenho esse direito. Mesmo que eu não entenda totalmente o que isso significa, Deus, que o Senhor possa se revelar a mim e a todos que estão fazendo essa oração comigo. Recebemos a Jesus e ingressamos agora nessa relação nova de não mais sermos simplesmente criados por Deus, mas adotados como filhos de Deus. Queremos isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, preste atenção nessa mensagem, se prepare, porque logo depois que Jesus foi chamado na frente de várias pessoas de filho de Deus, ele foi tentado. O que é ser tentado? Ser tentado é você toma uma posição diante de Deus, de repente seguir a vontade dele, ser orientado por ele, andar num caminho que ele te guia, mas tem algo que parece que quer te desviar disso, que tem a ver com algum defeitozinho da tua natureza. Jesus foi tentado em 3 coisas.
claro que não tinha a ver com defeitos, porque ele não tinha defeitos. Mas ele teve que ser testado em tudo para dar o exemplo para nós. Olha só o que aconteceu. Versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus ele vai colocar aqui a fase número 2 do videogame. Começou a fase 1, né? Jesus foi batizado. E agora é a fase 2. Ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito é a própria presença de Deus. Ele foi levado para o deserto. O deserto é o lugar onde não tem água. É o lugar onde falta coisas. Ele jejuou. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Claro. Filho do homem. Ele teve fome, ele sentiu uma necessidade. O tentador, versículo 3, aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veio o diabo, para você que não acredita que existe diabo, aqui nas Sagradas Escrituras, do início ao fim, esse espírito que se opõe a nós e se opõe ao nosso Criador, é mencionado. Ele não é o bicho-papão. Ele é real, não é uma historinha de criança. Há algo que se opõe a nós. Ele vem questionar justamente isso. Você é filho de Deus? Você se tornando filho de Deus, haverá vozes de questionamento sobre isso. Se você é filho de Deus, ele estava com fome. Manda que essas pedras se transformem em pães. Para Deus, ele pode nos suprir de formas milagrosas. Isso é verdade. Né? Esse autor que eu citei para você, o Stanley Jones, ele fala que Jesus se limitou. A Bíblia fala que ele se limitou, né, como Deus. Que a primeira tentação que o diabo faz em relação a Jesus esquece um pouco que você é filho do homem, que você está numa dimensão humana, usa os recursos de você como Deus. Nós, de vez em quando nós tomamos uma posição dessa aproximação e desse relacionamento de nos tornar filho de Deus, podemos ser tentados a nos afastar totalmente dos outros. Dos outros que a gente não considera filho de Deus. É uma das tentações. É claro que você, no seu lidar com as pessoas, e há um conselho na palavra falando que você não deve andar no conselho mau, você deve ter boas conversas, mas a gente está no mundo. A gente vai lidar com pessoas do nosso ambiente de trabalho, a gente vai lidar com pessoas em qualquer lugar que a gente transite, e a gente não vai viver numa bolha. Se isolar dentro de um mosteiro. Algumas soluções religiosas já foram tentadas para nos poupar, de repente, de dores. Ser filho de Deus não faz você deixar de ser também filho de homem. Não estou falando para ninguém abraçar o pecado, não estou falando nada disso. Estou falando que é importante o nosso não nos isolarmos.
mas cumprirmos um chamado que Jesus falou, que é brilha. Brilha com as suas boas obras, para que Deus seja glorificado. Então, fica atento. Uma das tentações é se distanciar dos outros. Se isolar. Não querer ver o mal. E aí diz no versículo 6, já é outra forma de tentar o Filho de Deus. Se tu és filho de Deus, se você é, joga-te daqui para baixo, né? Eu vou voltar ao versículo 5, perdão, senão fica sem contexto. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Ele leva Jesus a um lugar alto e fala para ele se jogar de lá. E Jesus contesta, responde, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tem sempre a palavra para responder ao diabo. E repara que o diabo aqui ele está usando a própria palavra que um filho de Deus conhece, né, para tentar confundi-lo. A segunda tentação que um filho de Deus pode sofrer é a tentação, veja, de se colocar no lugar alto. Se jogar de lá achando que nada vai acontecer, que Deus vai te proteger. É a tentação de se colocar como superior aos outros. Esse tipo de abordagem que eu estou fazendo, gente, dessa passagem, é uma forma de interpretação, tá bom? Existem muitas aplicações dessa passagem. Será que você já se viu tentado a isso? Se considerar superior aos outros? Por conta dessa tua filiação, porque você é filho de Deus? Ser filho de Deus não pode te afastar de cumprir a sua missão de ser luz. Ser filho de Deus não pode te fazer levar a soberba e achar que você é melhor que os outros. E depois, no versículo 8, tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. A última tentação que a gente vê aqui, então uma das primeiras, a gente se torna filho e pode querer se isolar. A gente se torna filho e pode cair na tentação de se achar melhor. A gente se torna filho e para alcançar o mundo, se prostrado me adorares, diz o diabo, a gente pode querer se comportar como os pecadores. Eu quero alcançar os pecadores, então eu vou me comportar como eles. Todos nós somos pecadores, tá bom? Todos nós somos, mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, a presença dele em nós nos capacita a lutar contra o pecado. Não na nossa própria força, simplesmente, mas a gente é capacitado por aquele que passa a estar dentro de nós. Você já se viu tentado nisso? Eu já me vi tentada nas 3 coisas. Eu não sei se você já sentiu isso, como filho de Deus. Às vezes nós nos vemos num conflito, em situações de conflito.
mas nós podemos resistir a essas 3 tentações. Então, eu vou recapitular aqui as 3, para que você possa avaliar, junto com o Espírito Santo, se alguma delas, às vezes, bate aí na portinha, porque o pecado, ele bate na porta. Será que você é tentado a se isolar? Se você é filho de Deus, eu quero me isolar. Eu quero me isolar porque eu não sou assim como os outros. Você precisa escolher boas companhias, mas você precisa também lidar com as pessoas e ser luz. Será que você é tentado, por vezes, a se achar superior? E será que você é tentado para que você possa cativar a adotar práticas que não são práticas que Deus, através da sua palavra, recomenda como que sejam boas para a sua vida? Às vezes são coisas pequenas, pequenininhas. Mas na terceira vez que Jesus resistiu, ele disse: vai-te, Satanás. E o diabo deixou, e vieram anjos que o serviam. Eu quero fazer uma oração, tá bom? Por você e por mim. É natural que em algum momento da nossa caminhada, a gente seja exposto a coisas que nos tentam. Cair e superar, com a ajuda do outro, com a ajuda de Deus, resistir e ir em frente, isso tudo faz parte da caminhada. Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas. Eu não sei se em algum ponto daquilo que eu mencionei como tentação, se alguém sentiu alguma identificação. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fale agora. Porque somente a Tua presença para mostrar a verdade, para mostrar o que precisa ser aperfeiçoado. Aponta, Senhor, para que possamos melhorar. E se em algo, alguém identificou que está num conflito, ou que já cedeu em algum ponto, te pedimos ajuda-nos e perdoa-nos, Senhor. Nós queremos ter como fortalecimento para nós a Tua palavra. Se isso tem faltado, que passe a ser presente a partir desse momento. Nós não queremos tentar a Ti ou nos achar superiores aos outros. E nós não queremos ter concessões onde não deve haver concessões. Capacita-nos, Senhor. Queremos render a Ti adoração, Jesus. Somos filhos de Deus através de Ti, Jesus. Queremos aproveitar, Senhor, a Tua presença. Sermos luz nessa terra de acordo com as qualidades que o Senhor colocou em nós. Que cada um de nós possa viver totalmente o Teu propósito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se eu dei uma... Foi um... Né? A gente fez uma viagem assim, zum, 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 zum.
Mas eu espero que você possa ter sido ministrado, o Espírito Santo possa ter falado com você. Nós estamos no primeiro dia de novembro e hoje